Glória a Deus, aleluias. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Coisa boa é adorar o Senhor. Coisa boa é estar na presença do Senhor, né? Deus é maravilhoso. Nós só temos que agradecer ao Senhor pela bondade dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle nas nossas vidas. Glória a Deus. Ontem a gente teve uma célula maravilhosa. Pensa em uma célula boa. Eita glória. Foi boa, foi, Léo? Glória a Deus. Se a gente pudesse ali, a gente ficava até meia-noite, né? Porque falar da palavra de Deus, querido, é bom demais, né? Falar da palavra do Senhor é maravilhosa, é o nosso alimento. E a palavra fala que vai chegar um tempo que o Senhor vai enviar uma fome e uma sede. Não fome de pão físico, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é o nosso alimento. E ontem, do quebra-gelo, da dinâmica, foi muito bom, né? E a palavra foi maravilhosa. Ontem a gente desfrutou bastante da palavra, e é bênção de Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Quero trazer uma palavra aqui nessa noite para o meu e para o seu coração. Eu não sei qual foi a expectativa que você saiu da sua casa, mas eu quero falar que Deus, Ele sabe todas as coisas, e tudo Deus tem um propósito nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente não consegue compreender o propósito de Deus nas nossas vidas, mas em tudo Deus tem um propósito, amém? Abre a sua Bíblia aí, querido, em Lucas 24. Glória a Deus. Evangelho de Lucas 24. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Lucas 24, todos acharam? Versículo 32. Se eu fosse dar um tema nessa mensagem, eu poderia colocar coração queimando, olhos abertos e sempre estar no lugar certo. Amém? Nós temos que estar com o coração queimando, querido. Lucas 24, 32 fala assim: e disseram um para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Curva suas cabeças. Pai, eu quero apresentar a Tua palavra nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo sobre este lugar. Eu quero apresentar cada irmão que saiu da sua casa e veio te adorar, Senhor. Senhor, traz revelação da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja o nosso alimento, e que essa palavra, Senhor, venha trazer revelação a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, queremos te louvar, queremos te agradecer pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus fala a respeito sobre Lucas 24. Como eu falei, o primeiro tema, o primeiro ponto que eu falei é coração queimando. Queridos, estamos chegando no tempo que o nosso coração tem que queimar pelo Senhor. O nosso coração tem que queimar pela presença de Deus. A palavra de Deus fala que dois discípulos de Jesus, né, ele sai de Jerusalém e vai para Emaús. E a palavra de Deus fala que Jesus encontra com eles num caminho. E Jesus começa a conversar com eles, Jesus começa a dialogar com ele, falando muitas coisas, né? Pergunta para ele o que eles estão conversando. Eles falam a respeito do acontecimento, e eles falam: tu és um peregrino de Jerusalém, tu não sabe o que está acontecendo nesses dias. E Jesus fala quais? Ele fala a respeito do Jesus
Nazareno. Então a palavra de Deus fala que aqueles 2 discípulos estavam tristes, estavam saindo do propósito, porque eles estavam frustrados com algumas coisas que aconteceu. E ele fala para Jesus, porque nós esperávamos que fosse ele que ia remir Israel. Então a expectativa dele, querido, deles estava lá embaixo. Eles estavam sem destino, eles estavam sem esperança. Só que a palavra de Deus fala que quando Jesus se encontra com ele, quando chega em um determinado lugar, no partir do pão, os olhos dele se abrem. Eu não quero entrar nesse ponto, mas eu quero falar a respeito que eles falaram assim: não ardia o vosso coração quando ele falava das Escrituras, quando ele abria a Escritura, quando ele abria a palavra de Deus. Então, querido, eu quero entrar nesse ponto, eu quero falar um pouco a respeito sobre o coração estar queimando pela presença e pela palavra de Deus. O Senhor nos chamou com um propósito, querido, para queimar. Amém? Por isso que o Senhor, querido, em nome de Jesus Cristo, Ele enviou o Consolador para nós. Ele enviou o Espírito Santo para nós. Para quê? Para que o nosso coração fosse queimar pela presença de Deus. Então, naquele momento, quando Jesus começou a falar das Escrituras para ele falou: não ardia, não queimava o coração. Então, querido, em nome de Jesus, o nosso coração tem que voltar a queimar pela presença de Deus. Muitas das vezes, querido, passamos por um momento que o nosso coração já não queima mais. Nós não conseguimos sentir mais a presença de Deus, mas eu quero falar para você, querido, Eclesiastes 3 fala que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. E existe um momento que o nosso coração está queimando mais. Existe um momento que a gente está triste, existe um momento que a gente está sem expectativa. Mas quando o Senhor aparece para nós, querido, quando o Senhor traz uma revelação da palavra para nós, o nosso coração volta a queimar. O nosso coração volta a queimar, querido, em nome de Jesus Cristo. E quando o nosso coração queima, querido, você fica tão sensível para Ele, querido. Você fica tão ligado aos céus, querido, em nome de Jesus Cristo. Lucas 12, versículo 49 fala, Jesus fala: eu vim lançar fogo na terra, e que mais eu quero é estar aceso. Outras traduções falam: eu vim lançar fogo na terra, mas eu já esperava que vocês já estivessem queimando. Nós temos que queimar. Eu estava conversando, não sei com quem, eu esqueci, falando a respeito sobre, foi hoje com o pastor. Eu estava conversando com o pastor que foi lá na pastelaria hoje, estava falando a respeito sobre a minha conversão, quando eu aceitei a Cristo, e meu coração queimava de uma forma tão maravilhosa. E eu estava falando, eu fui num encontro com Deus, esse encontro mudou a minha vida. Esse encontro com Deus mudou a minha vida. Eu, novo convertido, estava ali tudo achando novidade. Quando eu fui nesse encontro, eu falei com ele, eu desliguei de tudo. Eu falei, eu quero ter um encontro com Deus verdadeiramente. E lá nesse encontro foi algo muito maravilhoso. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E meu coração voltou queimando de lá. E eu voltei embriagado com o Espírito Santo. Interessante, querido, que eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria que todo mundo sentisse o que eu estava sentindo. Eu queria que todo mundo tivesse meu coração queimando, igual eu estava queimando. E a gente reunia com os jovens da igreja. E eu queria fazer vigília. Bora fazer vigília, bora. Eu não pensava, querido, quando eu me converti, eu não pensava no negócio de namoro. Eu queria buscar Jesus.
Eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria mais de Deus. Só que chega um tempo que Deus é maravilhoso, Deus coloca tudo na medida certa. A comida não pode ficar muito salgada, tem que estar no ponto certo. Eu falei, meu Deus, e o povo falava, mas você vai ficar doido. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo mais parar de falar da tua palavra. Eu saía, querido, para trabalhar com salgado, e eu parava num ponto, eu começava a falar de Jesus para as pessoas, e eu olhava, meu Deus, o tempo está passando, eu tenho que trabalhar, e meu coração estava queimando de uma forma, querido, que eu só queria Deus, eu só queria a presença de Deus, e isso me ajudou muito para mim permanecer firme na presença de Deus, porque quando o seu coração está queimando, querido, você entende que o foco é Jesus, você entende que vai vir, você entende que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, você entende que a luta veio não para te matar, mas para te ajudar. Então o nosso coração tem que estar queimando. Jesus fala, eu vim trazer fogo, mas eu já esperava que você já estivesse queimando. Jesus quis dizer, não, você, com a pregação de João Batista, já era para estar queimando, porque eu vim trazer fogo, mas já esperava que você estivesse queimando. Querido, muitas das vezes nós não devemos se conformar. Como que a gente está? Talvez a gente não está queimando. A gente não deve se conformar. A gente não deve se conformar, querido, porque o Senhor chamou para a gente queimar. Amém? Êxodo 3, versículo 2, não precisa abrir, fala assim: e apareceu um anjo do Senhor, uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora eu me virarei para lá, e verei grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá, e vê, bradou Deus, e ele no meio da sarça disse, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui. E disse, não chegue para cá, tira os teus sapatos dos seus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Então a palavra de Deus fala que a primeira visão que Moisés teve foi de uma sarça pegando fogo, né? De uma sarça pegando fogo. Então Moisés ele fica curioso saber por que aquela sarça não se consumia. E quando ele chega para perto, querido, daquela sarça, para ouvir, para chegar mais perto, o Senhor fala com ele, tira o sapato dos seus pés, que o lugar que tu pisa é terra santa. Querido, é tempo da gente tirar o sapato dos pés. Vocês não estão entendendo, querido, em nome de Jesus Cristo. Está chegando um tempo, querido, que nós temos que tirar o sapato dos pés e nós entender em nome de Jesus Cristo e entrar numa dimensão de um fogo que o Senhor tem para nós. Porque quando nós entendemos isso, querido, o novo de Deus vai acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor queria falar para Moisés a respeito de um chamado. O Senhor queria falar para Moisés a respeito do que o Senhor tinha para Moisés, de uma missão que o Senhor tinha para Moisés. Só que não era de qualquer jeito. Talvez Moisés estava ali com o pensamento de lá, do que aconteceu no Egito. Talvez Moisés estava ali com o pensamento das frustrações, que ele pensou que era de uma família e depois soube que era de outra, uma identidade meio trocada. Talvez Moisés estava ali a respeito eu estou aqui como um fugitivo. Estava pensando talvez no assassinato que ele cometeu lá no Egito, de algo que aconteceu. Mas o Senhor estava falando para Moisés, tira o sapato dos seus pés. O Senhor quis dizer para ele, ei, esquece de tudo. Tudo que ficou lá, ficou para trás. Eis que o Senhor tem um novo para você. Eis que o
o Senhor queria falar para Moisés: entra na direção de um fogo para se queimar, porque eu tenho uma nova aliança com você, uma nova história com você. O Senhor queria falar para Moisés: Moisés, você saiu do Egito como um fugitivo, que o rei queria te matar, mas agora eu quero transformar você em um libertador. Eu quero transformar você em um mensageiro da palavra de Deus. Sabe, querido, é tempo da gente ouvir Deus, porque o Senhor, Ele sempre vai pedir algo. Quando o Senhor tem algo grande para nós, Ele vai te pedir algo. Talvez esse tiro a sandália dos seus pés de Moisés, talvez foi algo muito forte para ele fazer. Então o Senhor vai te pedir algo muito forte, muito grande, porque Ele tem coisas grandes para você. Quem acreditava em Moisés, querido? Quem diria que Moisés ia ser um grande libertador? Quem? Mas Deus acredita, querido. Deus acredita em você, querido. Mesmo com suas falhas, Deus acredita em você. Sabe, querido, Deus, Ele sabe. Ele sabe que a gente vai falhar, mas mesmo assim Ele acredita em nós. Ele sabe que a gente vai cometer erro, Ele sabe que a gente vai, mas Ele acredita em nós. Então, quando o Senhor fala a Moisés: chega, então, querido, eu te falo uma coisa: já chega para perto do fogo. Canta aquela música: me lance no fogo, eu não tenho medo. Se lance no fogo, querido. O Senhor quer te usar, o Senhor quer que você queima como uma sarça, que você não se apaga, querido. Aquela chama que um dia queimou, que talvez apagou, o Senhor quer acender essa chama de novo, querido. Ei, o Senhor vai te usar, querido. Eu sempre falo que Deus entregou, Ele não toma, está aí. As pregações estão aí, as revelações da palavra estão aí, dentro de você. E quando o Senhor te chamar, querido, que você pegar fogo, essas pregações vai começar a fluir, essas revelações vai começar a fluir, pessoas vão ser impactadas pela a palavra que Deus colocou dentro de você. Sim, Deus é maravilhoso. Talvez Moisés poderia pensar: eu fui para o deserto, e agora estou passando por isso, por aquilo, estou sendo fugitivo. Mas o Senhor tinha um encontro com Moisés lá no deserto. O Senhor tinha um encontro com ele. Levítico 6, versículo 12 fala assim, querido: o fogo põe sobre o altar, nele não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não pode se apagar, querido. E a responsabilidade, Rian, a responsabilidade, José, é nossa. A responsabilidade é nossa de colocar lenha cada dia para esse fogo não se apagar. Esse fogo não pode se apagar, querido. Só você sabe o quanto você passou para que esse fogo estivesse aceso. Só você sabe o quanto você lutou com você mesmo para esse fogo estivesse aceso. Então esse fogo não pode se apagar, querido. Qual o segredo desse fogo não se apagar? É colocar lenha nesse fogo. Esse fogo não pode se apagar. Lenha, oração, jejum, culto, palavra de Deus, palavra, louvor, revelação.
E esse fogo não pode se apagar. Fogo não pode se apagar. O que mantém a gente de pé é o fogo de Deus. O que mantém a gente de pé é a presença de Deus, é esse fogo de Deus. Ontem a gente estava conversando sobre Davi, homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele, por mais que ele vacilou, no Salmo 51 ele fala a respeito, ele se humilha, ele se quebranta diante de Deus. E ele fala: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira esse fogo de dentro de mim. Não tira esse fogo, não tira a presença do Espírito dentro de mim, não tira, Senhor. Querido, a palavra de Deus fala que quando a presença de Deus sai de Sansão, quando o Espírito de Deus sai de Sansão, Sansão fica como qualquer outro homem, igual qualquer outro. Mas quando a presença de Deus estava sobre Sansão, Sansão não era igual qualquer outro homem. Sansão era diferenciado, porque a presença de Deus estava sobre ele. Eu não sei, querido, qual foi a forma que talvez esse fogo se apagou. Eu não sei qual foi o vento que fez esse fogo apagar. Talvez foi as cinzas, não sei. Mas eu quero falar para você, para mim nessa noite, querido. Eu sei que essa mensagem vai estar, outras pessoas vão estar assistindo. E que esse fogo venha queimar, que esse fogo não venha se apagar nunca dentro de você. E que esse fogo, essa presença de Deus não venha se apagar. O propósito de Deus é que você esteja sempre aceso. Não pode se apagar, querido. É o vento, é a tempestade, é o quê? É o que está tentando apagar esse fogo, querido? É as lutas. Não permita, querido. Nós temos a obrigação de cada dia tirar cinza, de colocar lenha para esse fogo não se apagar. Colocar lenha a cada dia, colocar lenha em nome de Jesus. Mas chega um tempo, querido, que nem sempre a gente está com aquela vontade, Suzy, de colocar lenha. Nem sempre a gente está com aquela disposição para colocar lenha, para acender esse fogo. Porque nós somos limitados. Chega um tempo que a gente não está com aquela vontade, com aquela vontade de colocar lenha. Muitas das vezes, talvez a gente se conforma com: não, tá bom, só toma uma faísquinha, tá bom com essa faísquinha. Mas, querido, a tendência da faísquinha é às vezes se apagar. Nós temos que buscar força onde, querido, a palavra de Deus fala que quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Sabe, Fábio, nem todo momento, às vezes a gente prega sempre é pela graça de Deus, mas tem um momento que a gente está cuspindo fogo. Mas chega um momento que a gente está, Deus, e a gente vai, prega do mesmo jeito. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu aprendi com todas as situações, eu aprendi a estar em abundância, eu aprendi a estar na escassez. Nada me separa do amor de Deus. Chega um momento, querido, que você está, mas Deus está contigo, querido. Ei, quando eu estou fraco, aí eu estou forte, querido. Porque nós não estamos na nossa força, nós estamos na força de Deus. Tem momentos nas nossas vidas, querido, que a gente não está nem com vontade de ir para a oração, nem com vontade de ir para o culto. Mas nós entendemos que quando nós estamos fracos, o Senhor está conosco. Você não está na sua força, você está na força de Deus. E Deus, Ele conhece cada coração quebrantado, querido. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Então a palavra de Deus fala que nós temos que manter esse fogo aceso. Mantenha esse fogo aceso, querido.
coloca a lenha no altar em nome de Jesus, amém? Agora, a palavra de Deus fala que os olhos deles, dos dois do caminho de Emaús, foram abertos. Lucas 24:16 fala: mas os olhos deles estavam como se fechados para que não conhecessem. Sabe, a palavra fala que esses dois eram discípulos de Jesus. Então, eu acredito que não eram os 12, mas eram os 70 discípulos, né? Era discípulo de Jesus esses dois. E a palavra fala que ele andava com Jesus, esses discípulos já caminhou com Jesus. E chega um momento que eles estão passando por um momento difícil, que eles estavam andando no caminho, não o caminho que o Senhor mandou, não o que o Senhor ordenou. O Senhor deixa uma ordem, permanece em Jerusalém até que do alto seja revestido de um poder. Só que muitas das vezes, querido, a pressa é inimiga da perfeição. Muitas das vezes, nem sempre o que eu quero é aquilo que Deus quer. Nem sempre o meu tempo é o tempo de Deus. Então já era o terceiro dia e Jesus não tinha aparecido ainda. Então eles largaram, abandonaram, eles chutaram o pau na barraca. Ele falou: eu não quero mais nada. Eu fiquei esse tempo todo e pensando uma coisa e foi outra. E aí, querido, no momento de tristeza, no momento de frustrações, os nossos olhos ficam fechados. O Senhor mostra algo, está mostrando algo para nós. O Senhor está mostrando e a gente não consegue enxergar. Jesus encontra com eles para trazer eles de volta para o propósito. E os olhos deles estavam como fechados. Ele não conhece Jesus. Ele não conhece Jesus. Mas a palavra de Deus fala que quando no partir do pão, os olhos deles se abrem. Amém? No partir do pão, os olhos deles se abrem. O que eu quero falar o que eu entendo nessa palavra, Léo? É que a gente pode estar passando por um momento de frustração, mas quando nós trazemos para a mesa, quando nós estamos na comunhão, na mesa com Ele, os nossos olhos se abrem. E quando os nossos olhos se abrem, nós reconhecemos, o Senhor começa a mostrar para nós a direção. O Senhor começa a mostrar para nós qual é a direção que Ele tem para nós. E quando os olhos deles se abrem na comunhão, no partir do pão, eles entendem: nós estamos no lugar errado. Vamos voltar para Jerusalém. Então, o Senhor é a luz dos homens. Jesus, Ele veio para trazer a clareza para o homem. Atos 9, versículo 17 fala: e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que se torne ver e seja cheio do Espírito Santo. Sabe, a palavra de Deus fala que Saulo, ele estava totalmente fazendo algo que não agradava a Deus. Saulo, ele perseguia os crentes, ele matava, ele prendia. Mas teve um momento que uma luz aparece para ele. Uma luz aparece para ele e ele cai, né? Eu não sei do que ele estava, não sei se era do cavalo, não vou, né? Mas ele cai no chão e ele fica cego. Querido, por que o Senhor permitiu que Saulo ficasse cego? Por quê, querido? Porque até aqui Saulo, ele fez coisas que não agradavam a Deus. Era um camarada muito inteligente, mas essa inteligência dele ele não usava para... Ele pensava que estava fazendo bem, mas ele não estava fazendo. E quando ele fica cego, o Senhor envia um profeta chamado Ananias, fala: vai lá e ora para que ele se torne a ver.
quando Ananias coloca a mão sobre ele, querido, e fala assim: o Senhor mandou aqui para me orar por você, para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo, querido, a visão dele mudou. Ele não é mais um perseguidor. Ele se torna, Paulo, um pregador da palavra. Ele começa a entender, ele começa a ver as coisas diferentes, querido. Então o Senhor quer que a gente comece a ver as coisas diferentes. O Senhor quer dar visão para nós, para que a gente consiga enxergar algo, tudo que está acontecendo, querido, em nome de Jesus Cristo. E agora Paulo começa a entender as coisas. Paulo, ele começa a andar em outros caminhos. Ele começa a ter uma visão. Ele começa a entender que quem era Jesus. Ele começa a enxergar quem era Jesus. E Paulo vira um prisioneiro de Cristo. Paulo, ele vira um prisioneiro de Cristo. Paulo foi um dos camaradas que pregou a palavra de Deus, enviou cartas. E Paulo, ele foi um camarada que foi apaixonado por Cristo. Por quê? Porque o Senhor mudou a visão dele, e o Senhor quer mudar a nossa visão dele. Paulo era um camarada tão inteligente, mas ele entendeu que a sabedoria que ele tinha sem a presença de Cristo, sem o fogo de Cristo, não era nada, querido. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos, querido, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, para que eu e você tenha uma visão dos céus. Amém? Porque uma visão dos céus, o Senhor chega para o profeta Jeremias: Jeremias, o que é que tu vês? E Jeremias fala a visão que ele vê. Sempre o Senhor vai trazer uma visão dos céus. Chega um momento que o Senhor fala para um servo, dá uma visão dos céus. E o Senhor fala através de um profeta, fala assim: abre os olhos dele para ele ver. Abre uma visão dos céus para ele, dá uma visão dos céus, porque ele está com medo. Ele está pensando que maior que está com eles, mas abre uma visão dos céus para ele começar a enxergar diferente. Então o Senhor quer abrir os nossos olhos. Amém? Então, querido, esses dois no caminho de Emaús estavam com o olho aberto, o coração queimando, mas estavam no lugar errado. Eles estavam em Emaús, indo para Emaús. E na mesma hora, levantando, tornaram para Jerusalém, acharam congregado os 11 que estavam com ele. Amém? Então o Senhor quer que a gente esteja no lugar certo. Amém? Esses dois estavam com o coração queimando, o olho aberto, mas estavam no lugar errado. Qual o lugar certo? O lugar certo é no centro da vontade de Deus, querido. Que eu e você tem que estar. O lugar certo é entender o propósito de Deus nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nós, no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar certo. Esse é o lugar certo. Chega um tempo que o Senhor fala para Moisés: Moisés, fala a rocha. Moisés estava até no lugar certo, mas a palavra de Deus fala que Moisés chega e fere a rocha. A água saiu, deu certo, mas o Senhor não se agradou. Então nós temos que entender isso, querido. Estar no lugar certo, fazendo as coisas certas, e entendemos que o lugar certo é o centro da vontade de Deus. Nem sempre aquilo que a gente pensa, que a gente quer, é isso que Deus quer para nós. Nem sempre, querido. A palavra fala que Davi, o sonho de Davi era trazer a arca da aliança. Só que chega um momento que a vontade de Davi é mais do que a vontade de Deus.
Chega um tempo que Davi fala: eu tenho que trazer de qualquer maneira, eu tenho que trazer essa arca de qualquer maneira. Davi trouxe, sim, mas de uma maneira errada, que trouxe consequência, que trouxe morte. Só que chega um tempo que Davi para, pensa, e Davi fala: não, está errado, vamos buscar, vamos trazer a arca de uma maneira certa. Então, querido, vamos estar no lugar certo, fazendo as coisas certas, no centro da vontade de Deus. Amém? Deus, Ele tem algo maravilhoso para nós. Você vai voltar queimado, seus olhos já estão abertos, e você já está no lugar certo, que é o centro da vontade de Deus. Quando você fala o centro da vontade de Deus, querido, é você perder para Deus ganhar. É você perder para Deus ganhar, querido. Deus quer que você perde. Eu estava ouvindo uma pregação de uma levita que ela falou assim que João, o discípulo de Jesus, aquele que Jesus deu uma revelação para ele lá em Apocalipse, aquele camarada que colocou em Jesus, que encostou em Jesus na mesa, é esse João. Tentaram matar ele de todo jeito. Aí ela fala assim: sabe por que não matou João? Porque João já estava morto. Ninguém mata quem já está morto. Morto para suas vontades, morto para o seu eu, morto para tudo, querido. O Senhor quer isso. O Senhor quer fazer algo em nós sobrenatural, querido, mas Ele quer que a gente morre. Ele quer que a gente diminui. Amém? E que Ele cresça e que eu diminui. E que Ele apareça, querido. Isso que o Senhor quer fazer com nós, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Existe um fogo de Deus, querido. Existe um fogo de Deus, querido. A palavra de Deus fala. Quando eu falo sobre o fogo, quando eu falo, talvez que você fala assim: pastor, eu já queimei, mas eu não queimo mais, querido. Ei, isso não é um motivo para você desanimar, ficar triste. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esse lugar, tabela, vai ficar pequeno pelo que Deus vai fazer na sua vida, querido. Pelo que Deus vai fazer na sua vida. Querido, nada pode parar um adorador, querido. Nada pode parar uma pessoa que está com fome, uma pessoa que está com sede. Coisa boa, querida, é pessoas que estão com fome e sede. Ei, você sabe por quê, querido? Porque quando você está com fome, você está com sede, ei, Ele pode ter certeza que Ele envia o alimento dele para você. Ele envia o alimento, querido, e você não precisa se preocupar com o dia da manhã, porque amanhã Ele proverá. Fome e sede de Deus. Nada pode parar você. Ninguém pode parar um adorador, querido. Ei, ninguém pode parar uma chama de Deus que está dentro de você. É por isso que o louvor fala: deixa queimar, deixa queimar. Sim, Deus Ele é maravilhoso, querido. Deus Ele é poderoso. O homem pode ser infiel, injusto, mas Deus é justo. Deus é justo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Existe, talvez você pensa, querido, Deus Ele tem algo muito forte para nós. Sabe, querido, se o Senhor trazer uma revelação daquilo que Ele tem para você, talvez você não suporta, porque é grandes coisas que o Senhor tem para nós. A palavra fala: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por
por nós, por isso nós estamos alegres. Oi, nós passamos, nós somos cativos, nós passamos por um momento difícil, mas grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Oh, chega, sim, sim, sim. Adora Ele que está nesse lugar. Adora Ele, adora a presença dEle que está nesse lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Sim, Jesus. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Aleluia. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus encheram este lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus encheram este lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te
queimando, querido. Ei, querido, em nome de Jesus Cristo, se lance no fogo, querido. Tire a sandália dos seus pés, se lance no fogo. Esquece tudo que aconteceu lá no Egito. Ei, esquece tudo que aconteceu. Ei, o Senhor tem uma nova história para você. Esquece tudo que aconteceu. Se lance no fogo. Se lance no fogo. Se lance no fogo. Oh, cheguei.
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Talvez Moisés estava pensando naquele deserto. O Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou. Eu estou aqui no deserto. O Senhor me abandonou. Eu estou tomando conta de ovelhas que nem é minha. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Moisés. O Senhor tinha um propósito na vida de Moisés. E o Senhor falou assim: eu quero fazer uma aliança contigo. Quero fazer algo. Quero terminar aquilo que eu comecei na sua vida. Deus, nós queremos apresentar a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Nós queremos apresentar a tua noiva nas tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é bondoso. Em tudo o Senhor tem um propósito, Pai. Eclesiastes 3 fala que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo, há um tempo, há um tempo. Nós entendemos esse tempo, Senhor. Nós entendemos esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós adoramos a tua presença, Senhor. Em nome de Deus. Aplausos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já adoramos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos finalizando, querido. Glória a Deus.